Minha mãe rasgou meu vestido de noiva na minha frente. Meu pai chamou o homem que eu amava de fracassado. Meus irmãos riram quando cancelaram o salão que eu havia reservado com tanto carinho. Tudo porque achavam que ele não era bom o suficiente. Mas eles não faziam ideia de quem Ryan Matthews realmente era. E quando descobriram, já era tarde demais. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci em Westchester County, numa dessas mansões brancas com colunas na frente que mais parecem cenário de filme. A casa do Sullivan sempre foi sinônimo de sucesso, tradição e, acima de tudo, aparências. Meu pai, Richard Sullivan, era sócio de um dos maiores escritórios de advocacia corporativa de Nova York. Minha mãe, Patricia, dedicava-se a organizar jantares beneficentes e desfiles de moda para a elite local. Meus dois irmãos mais velhos, Christopher e Marcus, seguiram os passos do meu pai, formados em Harvard, ternos italianos, relógios suíços e uma arrogância que vinha embalada como herança de família. Eu era a caçula, a única filha mulher, e, desde criança, aprendi que meu papel era ser perfeita, não da forma que eu queria, mas da forma que eles esperavam. Cabelo sempre impecável, notas exemplares, aulas de piano, francês, etiqueta, tudo cronometrado, tudo milimetricamente planejado. Aos domingos, sentávamos à mesa de jantar como se estivéssemos posando para uma revista. Meu pai falava de contratos milionários enquanto cortava o rosbife. Minha mãe corrigia minha postura com um olhar afiado. Christopher e Marcus competiam para ver quem tinha fechado o negócio mais impressionante da semana. E eu? Eu apenas sorria e fingia que aquilo era o suficiente. Na escola, frequentei os melhores colégios particulares. Eu era popular não porque as pessoas gostavam de mim, mas porque ser amiga de uma Sullivan garantia convites para festas em mansões, viagens de iate e acesso a um mundo que poucos podiam tocar. Mas por trás da maquiagem perfeita e dos vestidos de grife, eu me sentia vazia, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Quando entrei na universidade, escolhi artes visuais, não porque meus pais aprovaram, mas porque era a única coisa que me fazia sentir viva. Meu pai quase teve um ataque. Artes! Isso não é profissão, Amanda, isso é hobby. Minha mãe foi mais direta. Você vai acabar casando com um artista falido e morando num apartamento de 2 cômodos no Brooklyn. Eu engoli as palavras deles, mas não desisti. Fui para a School of Visual Arts em Manhattan, um mundo completamente diferente do que eu conhecia. Ali ninguém se importava com sobrenomes ou contas bancárias. As pessoas se importavam com ideias, com expressão, com verdade. E foi exatamente ali que tudo mudou. Conheci Ryan Matthews numa tarde chuvosa de outubro. Eu estava no estúdio de pintura, frustrada com uma tela que não saía como eu queria. Ele entrou carregando uma caixa de pincéis, o cabelo castanho bagunçado, uma camiseta desbotada de alguma banda indie que eu nunca tinha ouvido falar e um sorriso torto que me desarmou completamente. Desculpa interromper, ele disse, colocando a caixa sobre a mesa. Sou assistente do professor Carter. Ele pediu para deixar isso aqui. Olhei para ele, depois para a tela, depois de volta para ele. Tudo bem, obrigada. Ele não saiu imediatamente. Ficou observando minha pintura com uma atenção genuína que me incomodou e ao mesmo tempo me intrigou. Você está tentando controlar demais, ele disse, quase como se estivesse falando sozinho. Desculpa? Meu tom saiu mais defensivo do que eu pretendia. A pintura. Você está segurando o pincel com muita força, como se tivesse medo de errar. Mas arte não é sobre acertar, é sobre sentir. Eu deveria ter ficado irritada. Afinal, quem era aquele estranho para me dar conselhos? Mas algo na forma como ele falou, sem arrogância, sem julgamento, apenas com honestidade, me fez baixar a guarda. E você é especialista em sentir? Provoquei, cruzando os braços. Ele riu. Não,
mas sou especialista em espragar telas até aprender a parar de lutar contra elas. Conversamos por horas naquele dia. Descobri que o Ryan era bolsista, vindo de uma cidade pequena no interior do Oregon. Filho de um carpinteiro e de uma professora aposentada, ele cresceu consertando móveis na garagem de casa e desenhando em cadernos velhos. Não tinha dinheiro, não tinha conexões, mas tinha algo que eu nunca vi em ninguém da minha família: paixão genuína pelo que fazia. Nos meses seguintes, Ryan virou parte da minha rotina. A gente se encontrava no estúdio, em cafés baratos no Village, em galerias obscuras no Lower East Side. Ele me apresentou a um mundo que eu nunca tinha visto, mesmo morando em Nova York a vida toda. Um mundo onde as pessoas comiam pizza fria no café da manhã, dividiam apartamentos minúsculos com outros 4 artistas e ainda assim sorriam mais do que qualquer um que eu conhecia em Westchester. E eu me apaixonei. Não de forma dramática ou hollywoodiana. Foi algo gradual, como perceber que a pessoa ao seu lado se tornou essencial sem você notar exatamente quando. Ryan não sabia de onde eu vinha. Eu nunca contei sobre a mansão, sobre o sobrenome Sullivan, sobre os jantares beneficentes ou os irmãos em Harvard. Quando perguntava sobre minha família, eu desviava. Dizia que morávamos em uma casa grande e que meu pai trabalhava com direito. Tecnicamente não era mentira, mas também não era toda a verdade. Eu tinha medo. Medo de que, se ele soubesse, tudo mudasse. Medo de que ele me olhasse da mesma forma que todos olhavam, como Amanda Sullivan, a herdeira, e não como Amanda, a garota que ainda estava aprendendo a pintar sem medo de errar. Mas mentiras, por menores que sejam, têm prazo de validade, e o meu estava prestes a expirar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Foi numa noite de sexta-feira, depois de um vernissage no Chelsea, que Ryan segurou minha mão enquanto caminhávamos pela High Line. O céu estava estrelado, raro para Nova York, e ele parou no meio do caminho, me puxou suavemente e disse: Amanda, eu não tenho muito. Não tenho carro, não tenho apartamento próprio, nem conta bancária que impressione alguém. Mas eu te amo. E eu quero passar o resto da minha vida te amando, se você deixar. Ele tirou do bolso um anel. Não era de diamante. Era uma pequena faixa de prata com uma pedra azul simples, discreta, mas linda. E naquele momento, com o vento frio batendo no rosto e as luzes da cidade ao fundo, eu soube que aquilo era real. Sim, eu disse antes mesmo que ele terminasse de perguntar. Sim, Ryan, 1000 vezes sim. A felicidade que senti naquele momento foi avassaladora. Mas junto com ela veio algo que eu ainda não estava pronta para enfrentar. A certeza de que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que levar Ryan para conhecer minha família. E que quando isso acontecesse, tudo poderia desmoronar. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Adiei o inevitável por semanas. Toda vez que Ryan mencionava conhecer meus pais, eu inventava uma desculpa. Eles estão viajando. Meu pai está atolado de trabalho. Minha mãe está organizando um evento. Mas depois do noivado, não havia mais como fugir. Ele merecia conhecer minha família. E por mais que eu temesse, eles precisavam conhecê-lo. Marquei o jantar para um sábado à noite. Liguei para minha mãe numa terça-feira, com as mãos suando frio enquanto discava. Amanda, querida. A voz dela soou do outro lado, firme e controlada como sempre. Que surpresa! Geralmente você só liga quando precisa de dinheiro ou quando algo está errado. Engoli seco. Nenhum dos dois, mãe. Eu só... Queria convidar você e o pai para um jantar. No sábado. Tem alguém que eu gostaria que vocês conhecessem? Alguém? Ela repetiu, com um tom que misturava curiosidade e desconfiança. Meu noivo. Outro silêncio, mais longo dessa vez.
Noivo? A palavra saiu da boca dela como se fosse algo estranho, quase ofensivo. Amanda Sullivan, você está noiva e não nos contou? Estou contando agora, mãe, por isso jantar. Ouvi ela suspirar do outro lado da linha, aquele suspiro longo e dramático que ela usava sempre que achava que eu estava decepcionando suas expectativas. Está bem. Sábado às 7. Traga-o. Quero conhecê-lo adequadamente em nossa casa, não num restaurante qualquer. Meu coração afundou. Eu sabia que levá-lo à mansão seria pior, mas não tinha escolha. Certo, às 7. E Amanda? Sim? Espero que ele seja alguém à altura. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Quando contei para Ryan, ele pareceu animado. Finalmente! Achei que você estava com vergonha de mim, brincou, me abraçando por trás enquanto eu preparava café na minúscula cozinha do apartamento dele. Nunca, menti, sentindo o peso da culpa. É que minha família é complicada. Todas são, ele disse, beijando meu pescoço. Vai dar tudo certo, prometo, vou ser charmoso. Passei os dias seguintes numa ansiedade crescente. Tentei preparar Ryan, mas sem revelar demais. Eles são meio informais, avisei. Meu pai pode parecer intimidador no começo. Minha mãe é exigente. Meus irmãos, bem, só ignore se eles forem arrogantes. Ryan riu. Você está fazendo parecer que eu vou jantar com a realeza. É quase isso, murmurei, mas ele não ouviu. No sábado, vesti um vestido azul marinho simples, discreto, como se pudesse me camuflar. Ryan apareceu de calça jeans escura, camisa branca e um blazer que claramente tinha sido comprado num brechó, mas ficava bem nele. Tava nervoso. Percebi pelos dedos tamburilando no volante do Uber a caminho de Westchester. Relaxa, disse, segurando sua mão. Eles vão te adorar. Outra mentira. Quando o carro parou em frente ao portão da mansão Sullivan, vi o rosto de Ryan mudar. Ele olhou para casa, depois para mim, depois de volta para casa. Amanda, isso é a casa dos seus pais? É. Isso é... Você mora aqui? Morava, antes da universidade. Ele ficou em silêncio enquanto passávamos pelo portão eletrônico. A entrada de carros ladeada por árvores perfeitamente podadas, a fonte de mármore no centro do jardim, as janelas imensas iluminadas, tudo gritava riqueza. Por que você nunca me contou? E ele perguntou isso com uma voz que eu não conseguia decifrar. Não era raiva, era confusão. Porque não importa, respondi rápido. Não muda nada entre a gente. Ele não respondeu. A porta foi aberta por Margaret, a empregada que trabalhava lá desde que eu era criança. Me cumprimentou com um sorriso genuíno, depois olhou para Ryan com curiosidade. Boa noite, senhora Amanda. Seus pais estão na sala de estar. Entramos. O chão de mármore ecoava a nossos passos, as paredes repletas de quadros caros, móveis de época, luxos de cristal, tudo impecável, frio, calculado. Meu pai estava de pé ao lado da lareira, um copo de uísque na mão, vestindo um suéter de cachemir cinza. Minha mãe sentada no sofá de veludo bege, as pernas cruzadas, a postura ereta como sempre. Christopher e Marcos estavam encostados no bar, já com taças de vinho nas mãos, me observando com aquele olhar de superioridade que eu conhecia tão bem. Amanda, meu pai disse, a voz grave e controlada. Ele não sorriu, apenas acemou com a cabeça. Você está atrasada, 3 minutos. Desculpa, pai, o trânsito. E esse deve ser o rapaz. Todos os olhos se voltaram para Ryan. Ele engoliu seco, mas estendeu a mão com firmeza. Ryan Matthews, senhor. É um prazer conhecê-lo. Meu pai olhou para a mão estendida como se fosse algo suspeito. Demorou longos segundos antes de apertá-la,
rápido, sem calor. Richard Sullivan. Sente-se. Não foi um convite, foi uma ordem. Sentamos no sofá oposto ao da minha mãe. Ela me olhou com aquele sorriso educado que não alcançava os olhos. Então, Ryan, ela começou, a voz doce como mel envenenado. Amanda nos contou muito pouco sobre você. O que você faz? Sou artista, senhora, pintor. Também trabalho como assistente de professor na School of Visual Arts. Artista! Ela repetiu a palavra como se estivesse degustando algo azedo. Interessante. E isso sustenta você? Ryan manteve a compostura. Ainda não completamente, mas estou trabalhando nisso. Tenho algumas peças em galerias e... Galerias! Meu irmão Christopher interrompeu, rindo. Você vende alguma coisa nessas galerias ou só expõe de graça? Christopher, tentei intervir, mas minha mãe me silenciou com um olhar. É uma pergunta justa, Amanda. Afinal, você está noiva desse rapaz. Queremos entender como ele pretende sustentar uma família. Ryan respirou fundo. Com todo respeito, Sra. Sullivan, Amanda e eu ainda estamos construindo nossas carreiras. Mas eu a amo e vou fazer o que for necessário para garantir que ela seja feliz. Amor? Marcos soltou uma risada curta. Que romântico! Mas amor não paga a conta, amigo. Marcos, chega! Eu disse, a voz tremendo de raiva. Meu pai deu um gole no uísque, me observando com aquele olhar analítico que ele usava em tribunais. Ryan, vou ser direto com você porque respeito o seu tempo e o meu. Minha filha foi criada num padrão de vida específico. Ela está acostumada com certas coisas. Viagens, conforto, segurança. Você, pelo que eu entendo, mora num apartamento alugado no Brooklyn e trabalha como assistente acadêmico. Estou correto? Sim, senhor. E pretende casar com minha filha nessas condições? Pretendo casar com sua filha porque a amo e vamos construir nossa vida juntos. Construir, meu pai repetiu, balançando a cabeça. Isso pode levar anos, décadas. E enquanto isso, o que você oferece a ela? Instabilidade? Ofereço amor, respeito e parceria. Palavras bonitas, mas insuficientes. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Parem com isso, vocês não têm o direito de... Temos todo o direito, meu pai me cortou, a voz subindo pela primeira vez. Somos seus pais, Amanda, e não vamos ficar de braços cruzados enquanto você joga sua vida fora com um homem que claramente não tem condições de te oferecer o mínimo. Ryan levantou-se devagar. Acho melhor eu ir embora. Ryan, não! Tentei segurá-lo, mas ele já estava caminhando em direção à porta. Meu pai nem se moveu. Boa decisão, rapaz. Poupe a todos nós de mais constrangimento. Corri atrás dele. Alcancei Ryan já no jardim, as luzes da casa iluminando seu rosto tenso. Ryan, espera, por favor. Ele parou, mas não me olhou. Por que você não me contou? Porque deixou eu entrar aqui sem saber com o que ia me deparar. Porque eu sabia que se te contasse, você ia se sentir exatamente assim, inferior, inadequado. E você não é nenhuma dessas coisas. Mas é assim que a sua família me vê. E no fundo, Amanda, você também não acha isso? Que eu não sou o suficiente? Nunca, respondi, as lágrimas escorrendo. Você é tudo para mim. Ele segurou meu rosto com as duas mãos, me olhou fundo nos olhos. Então, casa comigo agora, do jeito que a gente é, sem a aprovação deles, sem essa vida. Só nós dois. Eu caso, respondi sem hesitar. Ele me beijou ali debaixo das estrelas, que nem brilhavam direito por causa das luzes da mansão, e naquele beijo selamos algo maior do que um noivado. Selamos uma guerra. Porque quando voltei para dentro da casa para buscar minha bolsa, minha mãe estava me esperando na porta com os braços cruzados e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Se você casar com esse homem, ela disse, cada palavra medida, afiada, você não é mais uma Sullivan. E naquele momento,
Olhando para a mulher que me deu à luz, mas nunca realmente me enxergou, eu sabia exatamente qual seria a minha resposta. Os dias que se seguiram ao jantar desastroso foram uma montanha-russa emocional. Eu esperava que minha família eventualmente aceitasse Ryan, que o choque inicial passasse e que com o tempo eles enxergassem nele o que eu via, um homem íntegro, talentoso e apaixonado. Mas eu estava terrivelmente enganada. Na segunda de manhã recebi uma ligação da minha mãe. Atendi hesitante, ainda deitada no sofá-cama do apartamento de Ryan, observando-o preparar café na cozinha minúscula. Mãe? Amanda, precisamos conversar, pessoalmente, hoje. Sobre o quê? Sobre o erro que você está prestes a cometer. Venha almoçar comigo no clube, 12h. Não se atrase. Ela desligou antes que eu pudesse recusar. O Westchester Country Club era o tipo de lugar onde minha mãe se sentia em casa. Tetos altos, mesas com toalhas de linho branco, garçons silenciosos e eficientes. Quando eu cheguei, ela já estava sentada na mesa de sempre, ao lado da janela com vista para o campo de golfe, folheando o cadário como se já não soubesse de cor cada prato. Você tá pálida, foi a primeira coisa que disse quando me sentei. Não tem dormido bem? Durmo ótimo, mãe. Ela fechou o cardápio e me olhou com aquela intensidade que sempre me fazia me sentir como uma criança sendo repreendida. Vou direto ao ponto, Amanda. Meu pai e eu conversamos longamente sobre essa situação e chegamos a uma conclusão. Que situação? Esse noivado ridículo com um artista falido. Cerrei os punhos debaixo da mesa. Ele tem nome, Ryan. Não me importo com o nome dele, me importo com você, com o seu futuro, com a vergonha que você está trazendo para essa família. Vergonha? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Algumas cabeças viraram na nossa direção. Abaixei o tom. Como eu me casar com alguém que eu amo pode ser vergonha? Minha mãe suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Vou direto ao ponto, Amanda. Meu pai e eu conversamos longamente sobre essa situação e chegamos a uma conclusão. Esse noivado ridículo com um artista falido. Você é jovem, Amanda. Confunde paixão com amor. Esse rapaz é charmoso, sim, posso admitir isso. Mas ele não tem nada. Nenhum patrimônio, nenhuma família de respeito, nenhuma perspectiva real. E você, minha filha, foi criada para algo muito maior do que uma vida medíocre no Brooklyn. A vida dele não é medíocre, e eu escolho estar com ele. Ela pegou a taça de vinho branco e deu um gole lento, calculado. Muito bem. Se é essa sua decisão, então você precisa saber das consequências. Que consequências? Seu pai cortará sua mesada imediatamente. Você será removida do testamento, não terá acesso ao fundo fiduciário que estava reservado para você e, é claro, não haverá casamento pago por nós. Nenhum centavo nosso será investido nessa farsa. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não pelo dinheiro em si, mas pela frieza, pela forma como ela transformou amor em transação. Tá me chantageando? Estou te mostrando a realidade. Você quer esse homem? Ótimo, mas não espere que nós financiemos sua ruína. Levantei-me, tremendo de raiva e de algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que se parecia muito com liberdade. Eu não preciso do seu dinheiro, mãe, e não preciso da sua aprovação. Vou me casar com o Ryan de qualquer jeito. Ela nem piscou. Veremos quanto tempo dura esse seu idealismo quando você estiver dividindo um apartamento de 40 metros quadrados e comendo macarrão instantâneo. Saí do clube sem olhar para trás. Naquela noite, contei tudo para o Ryan. Esperava que ele ficasse chocado, indignado, talvez até inseguro, mas ele apenas me abraçou. A gente não precisa deles, Amanda. A gente só precisa um do outro. Você tem certeza disso? Porque vai ser difícil. Eu nunca tive que me sustentar sozinha de verdade. Ele afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Então você vai aprender e eu vou estar do seu lado, sempre. Decidimos que o casamento seria simples, sem pompa, sem luxo, apenas o essencial.
Reservamos uma pequena capela no Brooklyn para dali a 2 meses, convidamos apenas amigos próximos e começamos a planejar tudo com o pouco dinheiro que tínhamos economizado. Foi durante esses preparativos que as coisas começaram a desmoronar de formas que eu jamais imaginaria. Primeiro, a florista. Eu havia escolhido um pequeno ateliê em Park Slope, uma mulher adorável chamada Susan, que fazia arranjos delicados e acessíveis. 2 dias depois de fechar o contrato, eu recebi uma ligação dela. Amanda, eu sinto muito, mas eu vou ter que cancelar o serviço. Como assim? A gente já acertou tudo. Eu sei, mas eu recebi uma ligação. Alguém ofereceu o triplo do valor para que eu não fizesse seu casamento. E, bem, eu preciso do dinheiro. Meu sangue gelou. Quem ligou? Não posso dizer, mas era uma mulher, voz firme, disse que era do seu interesse. Desliguei. E imediatamente liguei para minha mãe. Ela atendeu no 3º toque, a voz calma. O que você fez, mãe? Não sei do que está falando. A florista cancelou. Alguém pagou para que ela não trabalhasse no meu casamento. Que pena. Talvez seja um sinal de que você deveria reconsiderar. Você está sabotando meu casamento? Estou te protegendo de você mesma. Desliguei antes de gritar. Mas aquilo foi só o começo. Na semana seguinte, o fotógrafo também cancelou. Depois, o buffet. Sempre a mesma história. Alguém ofereceu dinheiro para que desistissem. Alguém que claramente tinha recursos e determinação. Ryan tentava me acalmar, mas eu via a frustração crescendo nele também. Não era só sobre o casamento, era sobre dignidade. Eles acham que podem comprar tudo, disse eu uma noite sentada no chão do apartamento, cercada de papéis e contratos cancelados. Ryan se sentou ao meu lado. Então a gente faz diferente. A gente casa sem nada disso. Sem flores chiques, sem fotógrafo profissional, sem buffet. A gente pede para algum amigo tirar fotos, compra comida pronta, enfeita a capela com o que encontrar, e vai ser perfeito, porque vai ser nosso. Eu queria acreditar nele, mas algo dentro de mim estava quebrando. 2 dias antes do casamento, aconteceu o pior. Eu estava voltando da aula quando encontrei a minha mãe esperando na porta do prédio de Ryan. Ela estava impecável como sempre, de pé ao lado de uma Mercedes preta, os braços cruzados. Precisamos conversar. Entre no carro. Não. Amanda, não seja infantil. Entre. Contra meu melhor julgamento, entrei. Ela dirigiu em silêncio por alguns quarteirões até parar em frente a um café vazio. Entramos e ela pediu 2 cafés que nenhuma de nós tocou. Fiz uma investigação sobre o Ryan. Fez o quê? Contratei um investigador particular. É o mínimo que qualquer mãe responsável faria. Ela empurrou a pasta na minha direção. Dentro havia fotos, documentos, registros. Ele tem dívidas, Amanda. Empréstimos estudantis que somam quase $100.000. Ele nunca te contou, contou? Senti o chão sumir. Isso não muda nada. Não muda. Você vai começar um casamento com um homem afundado em dívidas que não tem capacidade de pagar? Como vocês vão comprar uma casa? Ter filhos? Construir qualquer coisa? A gente se vira. Não, querida, você vai se virar. Ele vai sugar seus recursos até não sobrar nada. E quando você perceber, vai estar presa numa vida que odeia, casada com um homem que só te oferece amor. E amor, Amanda, não paga as contas. Fechei a pasta com força. Você nunca vai entender, mãe, porque você nunca amou ninguém de verdade. Tudo para você é transação, negociação. Você nem ama o papai, ama? Eu amo a sua família. Amo o que construímos. E não vou deixar você destruir isso por um capricho. Levantei-me. Não é um capricho, é minha vida. Saí do café tremendo. Quando cheguei ao apartamento de Ryan, ele estava na sala pintando. Olhou para mim e imediatamente soube que algo estava errado. O que aconteceu? Respirei fundo. Ryan, você tem dívidas? Ele parou de pintar. Colocou o pincel na mesa devagar. Quem te contou? Minha mãe. Ela contratou um investigador. Ele fechou os olhos. Eu ia te contar, juro que ia.
Eu só não queria que você se preocupasse. $100.000, Ryan. Isso não é pouca coisa. Eu sei. São empréstimos estudantis. Estou pagando aos poucos. Vai levar tempo, mas vou quitar. Sentei no sofá, a cabeça girando. Por que você não me contou antes? Ele se ajoelhou na minha frente. Porque tive medo. Medo de que você me visse da mesma forma que sua família me vê. Como alguém que não é suficiente. Segurei o rosto dele. Você é suficiente. Sempre foi. Mas a gente precisa ser honesto um com o outro. Sempre. Sem segredos. Sem segredos, ele repetiu. Naquela noite, deitada ao lado dele, olhei para o teto rachado do apartamento e percebi algo. Minha família estava fazendo de tudo para destruir esse casamento. E, na cabeça deles, estavam ganhando. Mas eles não sabiam de uma coisa. Eu não ia desistir, e nem o Ryan. Porque pela primeira vez na vida, eu estava lutando por algo que realmente importava. E essa luta estava apenas começando. A manhã do casamento deveria ter sido mágica. Eu havia sonhado com esse dia desde criança, imaginando todos os detalhes, o vestido perfeito, as flores delicadas, a música suave enquanto eu caminhava até o altar. Mas, quando acordei naquela sexta-feira, não senti magia. Senti um nó no estômago que não me deixava respirar direito. Ryan tinha dormido no apartamento do seu amigo Thomas, seguindo aquela tradição boba de que o noivo não pode ver a noiva antes da cerimônia. Eu fiquei no nosso apartamento com minha melhor amiga da faculdade, Jessica, que tinha vindo de Boston especialmente para ser minha madrinha. Você tá bem? Ela perguntou, trazendo café enquanto eu olhava pela janela para as ruas movimentadas do Brooklyn. Parece que vai desmaiar. Estou nervosa, admiti, e com medo. Medo de casar? Medo do que minha família ainda pode fazer. Ela sentou ao meu lado, segurando minha mão. Amanda, em algumas horas você vai estar casada com um homem que ama, e nada que eles façam pode mudar isso. Eu queria acreditar nela. Passei a manhã me arrumando. O vestido era simples, comprado numa pequena boutique vintage no West Village. Não era o Vera Wang que minha mãe sempre disse que eu usaria, mas era lindo do seu próprio jeito. Renda delicada, caimento perfeito, e custou apenas $300. Jessica fez minha maquiagem, nada muito elaborado, apenas o suficiente para realçar. Prendi o cabelo num coque baixo com algumas flores brancas que compramos numa floricultura de esquina naquela mesma manhã. Quando me olhei no espelho pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Você tá linda, Jessica, disse ela, os olhos marejados. Ryan vai chorar quando te ver. Às 2 da tarde, pegamos um Uber para a capela em Williamsburg. Era um prédio pequeno e charmoso, com tijolos à vista e vidraços coloridos. Apenas 20 pessoas estariam presentes. Amigos próximos, alguns colegas da faculdade, o professor Carter, que o Ryan admirava tanto, e Thomas, o padrinho. Quando chegamos, senti meu coração apertar de uma forma boa. Havia balões brancos na entrada, decorações simples, mas feitas com carinho. Música instrumental tocava baixinho vinda de uma caixa de som Bluetooth. Não era perfeito, mas era nosso. Jessica entrou primeiro para verificar se estava tudo pronto. Fiquei do lado de fora, segurando o pequeno buquê de margaridas que eu mesma havia montado, tentando acalmar os nervos. Foi quando o meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Amanda Sullivan? Sim. Aqui é da capela Brooklyn Faith. Sou o pastor Rayolds. Meu coração disparou. Sim, pastor. Estou aqui fora. Está tudo certo? Houve uma pausa. Receio que não. Houve um problema com a reserva. Que tipo de problema? Alguém ligou esta manhã alegando ser sua mãe. Disse que o casamento estava cancelado e que houve um mal-entendido. Ela enviou um pagamento generoso como compensação pelo transtorno e, bem, aceitamos a solicitação de cancelamento. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Mas o casamento não está cancelado. Eu tô aqui. Sinto muito, senhorita Sullivan, mas o espaço foi liberado. Inclusive, já há outro evento agendado daqui a 2 horas.
Não podemos realizar sua cerimônia. Vocês não podem fazer isso. Temos um contrato. O contrato foi rescindido mediante compensação financeira. Tudo dentro da legalidade. Novamente, sinto muito. Ele desligou. Fiquei parada ali, na calçada, segurando o telefone com as mãos tremendo. Não conseguia processar o que eu tinha acabado de ouvir. Minha mãe tinha cancelado o local do meu casamento. No dia do casamento. Jéssica saiu correndo da capela. Amanda, o pastor está dizendo que não podemos usar a capela. Ele disse que alguém cancelou e... Foi minha mãe. Cortei, a voz saindo mais calma do que eu me sentia. Ela cancelou. Ela não pode fazer isso. Ela acabou de fazer. Ryan apareceu na porta, o rosto confuso, ainda vestindo a calça social e a camiseta branca que tinha comprado para a cerimônia. Olhei para ele e, de repente, tudo o que eu tinha segurado nas últimas semanas veio à tona. A raiva, a frustração, a humilhação. Senti as lágrimas descerem quentes pelo rosto. Minha mãe cancelou a capela, Ryan. Ela pagou para eles nos expulsarem, no nosso dia de casamento. A expressão no rosto dele mudou. Não era mais confusão. Era uma mistura de raiva e algo que parecia desamparo. Ela não pode continuar fazendo isso com a gente. Isso já passou de todos os limites. Os convidados começaram a sair da capela, igualmente confusos. Thomas veio até nós. O que vocês querem fazer? A gente pode tentar encontrar outro lugar ou... Não vai dar tempo, Jéssica interrompeu. Não sem uma reserva prévia. Fiquei ali, no meio da calçada, ainda segurando meu buquê de margaridas, sentindo o peso de tudo desabar sobre mim. As pessoas passavam normalmente pela rua, alheias ao fato de que minha vida estava implodindo, bem ali. Ryan se aproximou e segurou meu rosto com as duas mãos. Escuta, a gente não precisa de uma capela. A gente não precisa de nada disso. Vamos no cartório. Casamos lá, legalmente, oficialmente, e ninguém pode nos impedir. O cartório já deve estar fechado, Thomas disse, verificando o celular. São quase 3 da tarde, numa sexta-feira. Então, segunda-feira, Ryan insistiu. A gente casa segunda-feira, mas hoje a gente celebra de qualquer jeito, com nossos amigos, no lugar que a gente escolher. Olhei ao redor. Nossos amigos estavam ali, vestidos para um casamento, segurando pequenos presentes, olhando para nós com pena e solidariedade. Onde? Perguntei, a voz falhando. Ryan pensou por um momento, depois sorriu. Era um sorriso triste, mas determinado. No parque, McCarran Park, é onde a gente se beijou pela primeira vez, onde você me disse que me amava. Vamos lá. E foi exatamente isso que fizemos. Caminhamos todos juntos até o McCarran Park, um grupo estranho de 20 pessoas vestidas para casamento atravessando as ruas de Brooklyn sob o sol quente de junho. As pessoas olhavam, mas não me importei. Nada mais importava. Quando chegamos ao parque, encontramos um espaço aberto perto das árvores. Thomas improvisou um altar com 2 cadeiras e um lenço branco amarrado entre elas. Jéssica pediu para alguém segurar o celular e gravar. Outro amigo conectou uma caixa de som e colocou uma música suave. Não havia pastor, então Thomas, que tinha feito um curso online de celebrante apenas por diversão, se ofereceu para conduzir a cerimônia. Não é oficial, ele avisou, mas pode ser simbólico. É o que importa, Ryan disse. Ficamos de frente um para o outro, descalços na grama, com nossos amigos formando um semicírculo ao nosso redor. Pessoas que passeavam pelo parque pararam para assistir, curiosas. Thomas começou. Estamos aqui reunidos, de um jeito nada convencional, para celebrar o amor entre Ryan Matthews e Amanda Sullivan. Esse não é o casamento que eles planejaram. Não é a capela, não são as flores, não é a estrutura, mas é real. E às vezes o que é real é bem mais importante do que o que é planejado. Eu olhei para Ryan. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele sorria. Ryan, você tem votos? Thomas perguntou. Ryan respirou fundo. Amanda, eu não tenho muito para te oferecer. Não tenho mansão, não tenho carro importado, não tenho conta bancária poupuda, mas eu tenho isso, a promessa de que vou te amar
todos os dias. Nos dias bons e nos dias como hoje, quando tudo parece desmoronar. Voltar ao seu lado, sempre. E vamos construir uma vida que seja nossa, sem depender de ninguém que não acredite em nós. As lágrimas desciam livremente agora. Limpei o rosto e tentei falar, mas a voz falhou. Respirei fundo e tentei de novo. Ryan, você me mostrou o que é liberdade. Liberdade de ser quem eu realmente sou, sem máscaras, sem performances. Você me vê. De verdade. E hoje, mesmo com tudo o que aconteceu, eu escolho você. 1000 vezes escolho você. Não havia alianças oficiais ainda, mas Ryan tirou do bolso 2 anéis simples de prata que tinha comprado numa loja de segunda mão. Não são perfeitos, ele disse, deslizando um no meu dedo, mas são nossos. Coloquei o outro no dedo dele. Thomas sorriu. Então, pelo poder que absolutamente não me foi conferido por nenhuma instituição oficial, eu declaro vocês, bem, ainda não oficialmente casados, mas simbolicamente unidos. Pode beijar a noiva. E ele me beijou, ali, no meio do parque, com crianças brincando ao fundo, cachorros latindo, o barulho da cidade ao redor, e foi o beijo mais verdadeiro da minha vida. Nossos amigos aplaudiram, alguns choraram, alguém estourou uma garrafa de champanhe barata e todos brindaram com copos plásticos. Ficamos ali até o sol se pôr, sentados na grama, comendo pizza que Thomas pediu pelo celular, rindo de piadas bobas, tentando esquecer que minha família tinha acabado de sabotar o dia mais importante da minha vida. Mas no fundo, eu sabia. Isso não tinha terminado. Quando o céu ficou laranja e a brisa fria começou a soprar, Jessica se aproximou de mim. O que você vai fazer agora? Olhei para Ryan, conversando animadamente com seus amigos e depois para o anel de prata no meu dedo. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. O quê? Descobrir quem realmente é Ryan Matthews e mostrar para minha família que eles cometeram o maior erro das vidas deles. Porque algo me dizia que havia muito mais nessa história do que eu imaginava, e eu estava prestes a descobrir o quê. Segunda-feira de manhã chegou cinza e fria, como se o próprio céu tivesse refletindo o peso que eu carregava. Ryan e eu acordamos cedo, tomamos café em silêncio e nos arrumamos para ir para o cartório. Não havia nervosismo dessa vez, mas apenas uma determinação tranquila. Íamos nos casar de verdade, oficialmente, e ninguém poderia nos impedir. O processo foi rápido e burocrático. Uma sala pequena, algumas testemunhas que o próprio cartório providenciou, um funcionário público que leu os termos legais com voz monótona. Assinamos os papéis, trocamos alianças baratas que compramos numa joalheria de bairro e em menos de 20 minutos éramos oficialmente marido e mulher. Parabéns, o funcionário disse sem emoção, carimbando o documento. Saímos do cartório sobre uma garoa fina. Ryan me puxou para baixo de uma marquesina e me beijou. Agora é real, ele disse, sorrindo daquele jeito torto que eu amava. E eu sou a sua esposa, respondi, sentindo uma mistura estranha de alegria e tristeza. Deveria ser o dia mais feliz da minha vida, mas tudo que eu conseguia pensar era no vazio. Minha família não estava lá. Não mandaram mensagem, não ligaram, não reconheceram. Para eles, eu simplesmente tinha deixado de existir. Voltamos para o apartamento e Ryan foi tomar banho. Sentei no sofá, olhando para a certidão de casamento ainda úmida de tinta. Foi quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Amanda, aqui é Ellen Matthews, mãe do Ryan. Precisamos conversar, é urgente. Gelei. Ryan nunca falava muito sobre a família dele. Eu sabia que a mãe era professora aposentada, que o pai tinha falecido alguns anos atrás e que ele tinha crescido no Oregon. Mas detalhes? Quase nenhum. E agora, do nada, a mãe dele estava entrando em contato comigo? Respondi rápido. Oi, Ellen, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A resposta veio em segundos. Podemos nos encontrar pessoalmente? Há coisas sobre meu filho que você precisa saber, coisas que ele não te contou. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Não posso falar por mensagem.
Posso te encontrar amanhã? Há uma cafeteria na Lexington Avenue, perto da 42nd. Meio-dia. Hesitei. Deveria contar para o Ryan? Mas algo na mensagem dela me fez sentir que, se eu contasse, ele tentaria me impedir de ir. Estarei lá, respondi. Na manhã seguinte, inventei uma desculpa. Disse ao Ryan que tinha que resolver algumas coisas na universidade, papelada atrasada. Ele nem desconfiou, apenas me beijou e disse para tomar cuidado. Peguei o metrô até Manhattan, o coração batendo descompassado a cada estação. Não fazia ideia do que esperar. Quando cheguei à cafeteria, uma mulher elegante de cabelos grisalhos, usando um casaco de lã cinza e óculos delicados, acenou para mim de uma mesa no canto. Amanda? Ellen? Ela se levantou e me abraçou. Não era um abraço formal. Era caloroso, apertado, do tipo que uma mãe dá. Você é ainda mais bonita do que nas fotos que Ryan me mandou, ela disse com um sorriso suave. Sente-se, por favor. Sentamos. Um garçom trouxe café. Ela mexeu o açúcar devagar, escolhendo as palavras. Imagino que esteja confusa. Ryan não fala muito sobre a família, fala? Não muito, admiti. Sei que você é professora e que ele cresceu no Oregon. Ela soltou uma risada baixa. Então ele te contou a versão resumida. Versão resumida? Ellen tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Amanda, meu filho é um homem bom, mas ele tem um orgulho complicado. E esse orgulho fez ele esconder de você quem ele realmente é. Senti um frio na espinha. Do que você está falando? Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta fina. Dentro havia recortes de jornal, fotos antigas, documentos. Ryan não é apenas um artista lutando para sobreviver. Ele vem de uma família com recursos, muitos recursos. Peguei um dos recortes. Era uma foto antiga de um homem de terno ao lado de uma mulher elegante, inaugurando o que parecia ser uma biblioteca. A legenda dizia: James e Ellen Matthews doam 2 milhões para a renovação da Biblioteca Pública de Portland. Olhei para ela, depois para a foto, depois de volta para ela. Não entendo. Meu falecido marido, James Matthews, era dono da Matthews Timber Industries, uma das maiores empresas madeireiras da costa oeste. Quando ele faleceu há 5 anos, deixou uma fortuna considerável. Ryan é o único herdeiro. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Mas ele mora num apartamento minúsculo em Brooklyn. Trabalha como assistente, tem dívidas estudantis. Tudo escolha dele. Ellen disse calmamente. Quando o pai dele morreu, Ryan ficou furioso. Furioso com a forma como a riqueza tinha consumido James, com a forma como os negócios tinham se tornado mais importantes que a família. Ele recusou a herança. Disse que queria construir a vida dele por mérito próprio, sem depender do dinheiro da família. Ele recusou quanto? Ela respirou fundo. Aproximadamente 45 milhões de dólares. O café quase caiu da minha mão. 45? Milhões? Sim, está tudo num fundo fiduciário bloqueado até que ele decida aceitar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, mas o dinheiro está lá, esperando. Encostei na cadeira, tentando processar. Ryan era milionário? Tecnicamente, pelo menos? Por que você está me contando isso? Ellen segurou minha mão com delicadeza. Eu vi as notícias, vi o que a sua família fez, como ela tratou você, como tratou o meu filho, e achei que você merecia saber a verdade. Ryan pode se apresentar como um artista pobre, mas ele escolheu isso. Ele não precisa daquele apartamento minúsculo, não precisa das dívidas estudantis. Ele pode quitar tudo amanhã se quiser. Então, por que não quita? Orgulho, princípios, teimosia talvez. Ele quer provar para si mesmo e para o mundo que é capaz de vencer sozinho. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. De repente, muita coisa fazia sentido. A forma como Ryan nunca parecia realmente preocupado com dinheiro, mesmo quando estávamos apertados. A tranquilidade dele quando minha mãe o confrontou. Não era ingenuidade, era confiança. O que eu faço com essa informação?
Ellen sorriu. Isso depende de você. Pode contar para sua família e provar que estavam errados, pode guardar para si e deixar Ryan continuar vivendo do jeito dele, ou pode confrontá-lo e exigir honestidade total. Mas seja qual for sua escolha, saiba que meu filho te ama de verdade e que ele escolheu você sem precisar de nada em troca. Saímos da cafeteria 1 hora depois. Ellen me abraçou novamente antes de partir. Bem-vinda à família, Amanda. Oficialmente. Fiquei parada na esquina vendo-a desaparecer entre a multidão de Manhattan. Depois olhei para o envelope que ela tinha deixado comigo, cheio de documentos, comprovantes, provas de tudo que ela tinha me contado. Peguei o metrô de volta para o Brooklyn com a cabeça girando. Quando cheguei ao apartamento, Ryan estava na sala, pintando. Ele olhou para mim e sorriu. Como foi a universidade? Coloquei a bolsa no sofá e respirei fundo. Ryan, precisamos conversar. Ele colocou o pincel de lado, a expressão mudando. Sobre o quê? Tirei o envelope da bolsa e coloquei sobre a mesa. Sobre quem você realmente é. O rosto dele empalideceu. Amanda, eu posso explicar. 45 milhões de dólares, Ryan. Sua mãe me contou tudo. Ele fechou os olhos e soltou o ar lentamente. Eu ia te contar. Quando? Depois de quantos anos de casamento? Depois de eu ter cortado laços com minha família achando que estava me sacrificando por um homem sem recursos? Você não se casou comigo pelo dinheiro. Você se casou porque me ama. Isso não é a questão. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. A questão é confiança, Ryan. A questão é honestidade. Você me deixou enfrentar minha família, me deixou ser humilhada, sabendo o tempo todo que tinha uma fortuna esperando por você? Eu não quero aquele dinheiro, ele gritou de volta, levantando-se. Nunca quis. Aquilo representa tudo que eu odeio. Meu pai passou a vida inteira escolhendo negócios em vez de mim, em vez da nossa família. E quando ele morreu, eu jurei que eu nunca seria como ele. Mas você mentiu pra mim. Eu não menti, só omiti. É a mesma coisa. Ficamos nos encarando, ambos respirando pesado, a tensão preenchendo cada centímetro daquele apartamento minúsculo. Finalmente Ryan se sentou, passando as mãos pelo rosto. Você tá certa, eu deveria ter te contado, desde o começo. Mas tive medo. De quê? De que você me visse diferente, de que você achasse que eu era igual à sua família, rico, privilegiado, usando princípios como desculpa. Sentei ao lado dele. Ryan, eu não me importo com o dinheiro, mas me importo com a verdade. E se a gente vai fazer isso funcionar, se a gente vai realmente construir uma vida juntos, não pode haver mais segredos. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Sem mais segredos, prometeu. Eu juro. Segurei a mão dele. Sua mãe me deu esses documentos porque achou que eu merecia saber. E eu acho que agora, finalmente, eu sei o que fazer. O que você vai fazer? Olhei para o envelope sobre a mesa, depois de volta para ele. Vou mostrar para minha família quem eles realmente rejeitaram. E vou fazer eles engolirem cada palavra que disseram sobre você. Ryan balançou a cabeça. Amanda, não precisa fazer isso. Eu não ligo para o que eles pensam. Mas eu ligo, afirmei com a voz firme. Porque eles não só insultaram você, eles me fizeram duvidar das minhas próprias escolhas. E eu vou provar para eles e para mim mesma que eu estava certa o tempo todo. Naquela noite, deitada ao lado do meu marido, olhei para o teto e sorri pela primeira vez em dias, porque finalmente eu tinha todas as cartas na mão, e o jogo estava prestes a virar. Passei os 3 dias planejando cada detalhe. Não seria um simples confronto, seria uma revelação calculada, do tipo que minha própria família teria orgulho se estivessem do outro lado. Eu havia aprendido com os melhores, afinal. Richard Sullivan não construiu um império jurídico sem saber como orquestrar um golpe de mestre. E agora, ironicamente, eu usaria essas mesmas táticas contra eles. Ryan tentou me dissuadir várias vezes.
Deixa pra lá, Amanda. A gente não precisa provar nada pra eles. Mas eu sabia que isso não era só sobre provar. Era sobre justiça. Era sobre dignidade. Era sobre mostrar que suas escolhas baseadas em preconceito e arrogância tinham consequências. Liguei para minha mãe numa quinta-feira à tarde. Ela atendeu no quinto toque, a voz fria como gelo. Amanda. Oi, mãe. Preciso falar com você e com o papai. Pessoalmente. É importante. Silêncio do outro lado. Não há nada para conversar. Você fez sua escolha. E eu continuo mantendo minha escolha. Mas há coisas que vocês precisam saber. Sobre Ryan, sobre tudo. Ouvi ela suspirar, aquele suspiro longo e cansado. O casamento já aconteceu? Aconteceu. Cartório, segunda-feira passada. Então você realmente jogou a sua vida no lixo. Mordi a língua para não responder com raiva. Mãe, por favor, um jantar. Sábado, à noite. Eu e Ryan. Na mansão. Pela última vez. Se depois disso vocês ainda quiserem me cortar da família, eu aceito. Mas me dê essa chance. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Ouvi ela cobrir o telefone e falar algo abafado com alguém. Provavelmente o meu pai. Sábado, 7h. Não se atrase. E Amanda? Sim? Isso não muda nada. Ela desligou. Ryan estava visivelmente incomodado com a ideia. Você tem certeza disso, depois de tudo que eles fizeram? Tenho. Mas dessa vez, nós vamos com todas as cartas na mesa. Você vai contar sobre o dinheiro? Vou, mas não do jeito que você imagina. Passei o sábado me preparando meticulosamente. Escolhi um vestido elegante, discreto, nada extravagante. Queria parecer confiante, não desesperada. Por quê? Ele perguntou quando entreguei o relógio. Confia em mim. Chegamos à mansão Sullivan exatamente às 7h. Margaret abriu a porta e dessa vez seu sorriso era triste, quase apologético. Senhorita Amanda, Sr. Ryan, eles estão esperando na sala de jantar. Entramos. A mesa estava posta com a louça fina de sempre, as taças de cristal, os talheres de prata, meu pai sentado na cabeceira, minha mãe à direita dele, Christopher e Marcos já com taças de vinho nas mãos, olhando para nós com aquela superioridade irritante. Pontuais, pelo menos isso, meu pai disse sem levantar os olhos do prato. Sentem-se. Sentamos. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Margaret serviu a entrada, uma sopa de abóbora que eu sabia que minha mãe havia encomendado de um restaurante caro. Então, minha mãe começou, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Você disse que tinha algo importante para nos contar. Estamos ouvindo. Respirei fundo, pousei a colher devagar. Primeiro, quero que saibam que eu e Ryan nos casamos. Oficialmente. Legalmente. E não me arrependo nem por um segundo. Christopher soltou uma risada sarcástica. Parabéns, agora você é a Sra. Matthews, esposa de um artista falido. Deve estar muito orgulhosa. Estou, respondi, mantendo a voz firme. Muito orgulhosa, porque me casei com um homem íntegro, honesto e talentoso, algo que nenhum de vocês conseguiria reconhecer mesmo se estivesse na frente dos seus narizes. Meu pai bateu a mão na mesa, fazendo as taças tremerem. Cuidado com o tom, Amanda. Ou o quê, pai? Você vai me dizer dá? Já fez isso. Vai me cortar da família? Já fez isso também. Vocês já fizeram de tudo para me destruir. Cancelaram meu casamento, sabotaram cada detalhe, humilharam o homem que eu amo. E sabem o que descobri? Que vocês não fizeram isso por se importarem comigo. Fizeram porque não suportam perder o controle. Minha mãe colocou o guardanapo sobre a mesa com um movimento brusco. Nós te protegemos de um erro. Vocês não me protegeram de nada, cortei, minha voz ecoando pela sala. Vocês me julgaram sem saber de nada. Olharam para Ryan e viram um artista pobre, sem perspectiva, sem valor, mas não fizeram a menor ideia de quem ele realmente é. Marcos se inclinou para frente
interessado pela primeira vez. E quem ele é, então? Um gênio incompreendido? Ryan, que até então estava em silêncio, falou pela primeira vez. Sou filho de James Matthews. O nome não pareceu significar nada para eles inicialmente, mas meu pai franziu a testa. James Matthews? Matthews Timber Industries? Isso mesmo, Ryan confirmou. A expressão no rosto do meu pai mudou. Christopher e Marcos se entreolharam. Minha mãe empalideceu visivelmente. Você é filho do James Matthews? Meu pai repetiu, a voz diferente agora. Único filho, disse Ryan calmamente. Herdeiro único, para ser mais específico. Peguei o envelope que tinha trazido e coloquei sobre a mesa, abrindo-o e espalhando os documentos. Recortes de jornal sobre a empresa Matthews, fotos da família e, por fim, o documento do fundo fiduciário mostrando o valor bloqueado em nome de Ryan Matthews. Meu pai pegou o documento, os olhos percorrendo cada linha. Vi o exato momento em que ele chegou ao valor. Seus dedos tremeram levemente. 45 milhões, ele murmurou. Isso mesmo, disse eu. O homem que vocês chamaram de falido, de pobre, de sem perspectiva, tem uma fortuna esperando por ele, e ele recusou. Sabe por quê? Porque, ao contrário de vocês, ele não define valor pela conta bancária. Ele quis construir a vida dele por mérito próprio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Christopher tinha a boca ligeiramente aberta. Marcos olhava para o documento como se fosse uma miragem. Minha mãe, sempre tão controlada, tinha as mãos apertadas sobre o colo, os nós dos dedos brancos. E vocês, continuei, sentindo uma força crescer dentro de mim, não apenas rejeitaram um homem íntegro, vocês rejeitaram alguém que, ironicamente, vale mais do que toda essa mansão, todos esses quadros, todos esses jantares pretensiosos. Mas a diferença entre ele e vocês é que ele não precisa esfregar isso na cara de ninguém para se sentir importante. Meu pai finalmente encontrou palavras. Por que ele não contou? Por que escondeu isso? Ryan respondeu com uma calma impressionante. Porque eu queria que Amanda me escolhesse por quem eu sou, não por aquilo que eu tenho. Algo que claramente é um conceito estranho para essa família. Minha mãe tentou recuperar a compostura. Bem, isso muda as coisas. Obviamente houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum. Vocês mostraram exatamente quem são. Pessoas que medem calor em dólares, que avaliam dignidade pelo sobrenome, que destroem sonhos quando eles não se encaixam no padrão que vocês determinaram. Olhei para cada um deles. Christopher, Marcos, vocês riram de mim. Fizeram piada do homem que eu amo. Pai, você me olhou nos olhos e disse que eu estava jogando minha vida fora. E você, mãe, sabotou meu casamento, cancelou a capela, pagou pessoas para me abandonarem no dia mais importante da minha vida. As lágrimas desciam agora, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de libertação. E sabem o que é mais triste? Eu vim aqui esperando que vocês pedissem desculpas, que reconhecessem o erro. Mas tudo o que vejo nos olhos de vocês agora não é arrependimento, é cálculo. Vocês estão pensando em como reverter isso, em como me trazer de volta agora que sabem que Ryan tem dinheiro. Meu pai se levantou. Amanda, você está sendo dramática. Estou sendo honesta. E a verdade é que vocês não merecem fazer parte da minha vida, nem da vida dele. Porque família de verdade não abandona, família de verdade não humilha, família de verdade ama incondicionalmente. Peguei a mão de Ryan. A gente veio aqui para dar a vocês uma última chance, para mostrar que estavam errados. Mas agora eu percebo que não importa o que a gente faça, vocês nunca vão mudar. Então eu escolho ele. Escolho a vida que a gente está construindo, sem mansões, sem sobrenomes pesados, sem essa toxicidade disfarçada de tradição. Começamos a caminhar em direção à porta. Minha mãe se levantou. Amanda, espera. Podemos conversar sobre isso. Com calma. Parei, me virando para ela. Não, mãe, não podemos. Porque vocês só querem conversar agora que sabem que Ryan tem dinheiro. E isso diz tudo o que eu preciso saber sobre vocês. Ryan abriu a porta. Antes de sair, olhei uma última vez para aquela sala onde passei tantos jantares fingindo ser feliz. Vou devolver o sobrenome Sullivan com orgulho, porque ser uma Matthews, mesmo sem usar a fortuna,
é infinitamente mais digno do que ser uma Sullivan com toda essa riqueza vazia. Saímos. A porta se fechou atrás de nós com um som definitivo. Do lado de fora, a noite estava fria e clara. Ryan me abraçou. Você tá bem? Estou, respondi. E pela primeira vez em semanas, era verdade. Estou livre. Pegamos um Uber de volta para Brooklyn. Durante o caminho, Ryan segurou minha mão. Você não precisa rejeitar sua família para sempre, sabe? Se um dia eles mudarem... Se mudarem, a gente vê. Mas por enquanto, minha família é você. E a sua mãe, que foi mais honesta comigo em uma conversa do que meus pais em 20 e tantos anos. Ele sorriu. Helen vai adorar ouvir isso. E quanto ao dinheiro? Perguntei. Você vai continuar recusando? Ele pensou por um momento. Por enquanto, sim. Mas quem sabe um dia a gente use para algo que realmente importe. Uma fundação para artistas, bolsas de estudo, sei lá, mas não para nós. Pelo menos não agora. Concordo. Quando chegamos no apartamento, encontramos uma caixa na porta. Dentro, havia uma carta da Helen e uma chave. A carta dizia: Queridos Amanda e Ryan, sei que vocês querem construir a vida de vocês sozinhos, e respeito isso imensamente. Mas uma mãe não pode deixar de ajudar. A chave é de um pequeno estúdio que comprei em Williamsburg. Não é grande, não é luxuoso, mas tem luz natural perfeita para pintar e espaço suficiente para 2. Considerem um presente de casamento, não da fortuna Matthews, mas de uma mãe que só quer ver o filho feliz. Olhei para Ryan, que tinha lágrimas nos olhos. Sua mãe é incrível. Eu sei. Naquela noite, deitados no sofá-cama pela última vez, imaginei nossa vida no estúdio novo. Imaginei Ryan pintando sobre a luz natural. Imaginei-me eu mesma finalmente terminando meus próprios quadros sem medo de julgamento. Imaginei uma vida simples, honesta, verdadeira. E percebi que tínhamos vencido. Não porque provamos algo para minha família, mas porque provamos algo para nós mesmos. Que o amor, quando verdadeiro, não precisa de aprovação. Que a dignidade não tem preço. E que, às vezes, perder uma família tóxica é ganhar a liberdade de construir uma nova. Meses depois, abri uma pequena galeria em Brooklyn com Jessica como sócia. Ryan teve sua primeira exposição solo que esgotou em 3 dias. Helen visitava toda semana, trazendo bolos caseiros e histórias sobre James que faziam Ryan rir e chorar ao mesmo tempo. E minha família Sullivan nunca mais entraram em contato. Ouvi por terceiros que Christopher tinha comentado num evento que tinha uma irmã que se perdeu, como se eu fosse um investimento mal-sucedido. Mas eu não me importava, porque pela primeira vez eu não estava perdida. Eu estava exatamente onde deveria estar, com o homem que amava, construindo uma vida que valia mais do que qualquer fortuna. E isso, descobri, era a maior riqueza de todas.